Um amigo meu de infância postou um story com uma coleção de Monster que ele tem na casa dele. E eu fiquei puto, mandei um áudio pra ele xingando e falando, mano, para de tomar Monster e vê se você fica monstro, seu gordo. Ele ficou revoltado comigo, me mandou outro áudio xingando pra caralho. Falou assim, Ian, você é um cachaceiro, mano. Se toca, eu vou te dar um pau. E eu falei, um pau não, parceiro. Porque você, se não lembra, você já não consegue ver seu pau, já tem 2 anos. Falei, parceiro, você já não manda mais nudes, você manda cartaz de desaparecido. Vivo ou morto. Aí ele me lembrou que tudo é só uma fase. Que tudo é só uma fase, sabe? E que eu já tive minha fase ruim também. Ele me falou da época que eu só bebia e eu fumava maconha. E eu falei, mano, é verdade. E a gente retratou nossa amizade. A gente marcou de fazer uma caminhada, pegar, fumar um baseado, ficar de larica, ir no McDonald's, comer uns 3 lanches e depois tomar uma cachaça com energético Monster. Porque isso sim é papo de visão. Nunca estive tão focado no progresso e em mim mesmo. Mas quanto mais os anos passam, eu vejo que o progresso não tá tão focado em mim assim quanto eu estou nele. Ele está focado em muitas coisas, mas em mim ele anda se esquecendo pra caralho, eu diria. Eu diria que ele tá se esquecendo muito, mas eu vou continuar. Eu vou continuar porque eu cansei de ficar onde eu tô, cansei de continuar exatamente onde eu estou. Eu quero ter dinheiro. Eu sei, o dinheiro não resolve tudo, mas o dinheiro ajuda muito a lidar com as neuroses. Eu não quero mais passar minhas crises existenciais contando parcelas do cartão. Eu prefiro contar dinheiro. Percebi recentemente que princípios não são tudo. Princípios também te deixam um louco meio esquizofrênico. Mano, tem 3 caras aí que todo mundo conhece que com certeza são homens de princípios. E com certeza são homens malucos pra cacete. Eu tô falando de 3 nomes em específico, tá? Nando Moura, Super Xandão e Paulo Cogos. Cara, os 3 são loucos, tá entendendo? Os 3 são extremamente maluquinhos das ideias deles. Só que eles também têm princípios muito fortes. Não sei se vocês lembram, mas teve época que o Nando Moura tava junto com o Bolsonaro, basicamente, né? Ele era total pró-Bolsonaro, fazia vídeo divulgando o cara, fazia live com o Bolsonaro, um monte de parada que ele fazia. E aí, quando ele ganhou, assumiu o poder, passou um tempo, ele viu que não era bem o que estava acontecendo, né? Afinal, era um político com discursos, e ele achava que aqueles discursos era realmente o que o cara acreditava, e iria fazer pelo Brasil, e alguma coisa do tipo aí. E ele viu que não era bem assim, que políticos são muito mais discursinho do que parecem. Olha só, ele teve uma grande surpresa, né? Que o mundo inteiro já sabia. Mas beleza, tá beleza. Aí ele ficou puto com o Bolsonaro, começou a brigar com o cara, começou a fazer vídeo xingando, virou total oposição. Ele virou totalmente oposição contra o Bolsonaro, ainda mais que com a Covid, né, que foi dando, e que cada vez era pior cenário político em relação à Covid, e aí ele foi revoltando e virou oposição total ao cara, velho. E muitas pessoas consideram ele um traidor do movimento, né? Sei lá, você vê aquele podcast incrível do Paulo Cogos contra o Nando Moura, você vai ver que o cara é considerado o falso. Só que ele não é falso, eu não considero ele falso, nem duas caras, e nem saiu por melhores oportunidades. Ele saiu porque realmente ele viu que não, aquilo, né, aquelas pessoas, aquela parte política não se alinhava com os princípios dele. E como ele viu isso, ele saiu de lá. Ele não teve medo sei lá, procurar de focar em si. Ele continuou focando nele, mesmo sabendo que ele seria antagonizado agora pelas duas partes. E ele realmente pegou, saiu, mandou todo mundo tomar no cu, brigou com todo mundo da galera que apoiava o Bolsonaro na época. E, cara, foi xingado pra cacete. Até hoje ele é xingado por causa disso, né? E ele resolveu mudar. Ele sabia que daria briga, que daria treta, e mesmo assim ele foi fiel aos princípios que levaram ele a apoiar também Bolsonaro. E depois daqueles princípios, ele continuou focado nos princípios, não mudou eles, pegou e começou a xingar o Bolsonaro pelos mesmos princípios que ele tinha antes. Isso é foda, ele foi fiel a ele. Só que ao mesmo tempo que ele é esse cara foda aí, esse cara que, porra, não vai trair o que ele acredita, ele é o cara que sai gritando na rua malacóide hebraico.
Se você nunca viu esse vídeo, vá ver, pelo amor de Deus, é incrível. Ele gritando, é vergonha alheia pra cacete, tá? Já vou avisar. Fica gritando, Malacoide hebraico, da treta que ele teve com o Felipe Neto lá. É ridículo, cara, é um negócio assim, ele é maluco, ele fica gritando nos lugares, ele vai ver, ele tem um vídeo dele com o Alexandre Frota, né? Ele falando, você me bloqueou no Twitter. Tipo, cobrando o cara com uma câmera de que ele bloqueou o cara. E daí que ele bloqueou o cara, mano? Foda-se. Vai viver tua vida, Nando Moura. Eu fico meio pá, assim, que ele tem umas coisas legais, só que ao mesmo tempo ele é um conservador louco. Entende? Radical e que xinga todo mundo de vagabundo. Se ele fosse num programa de TV, ele não pode ir num programa de TV, né? Mas se ele fosse, seria tirado do ar, porque o cara ia começar a xingar todo mundo, ameaçar os caras de morte. Que ele é maluco, ele é bem desandadinho, assim, nessa parte temperamental dele. Ele estressa e solta os cachorros. Aí você tem o Super Xandão. Mano, o Super Xandão, eu já vi várias cortes, vídeos curtos, né? Reels, TikTok, Shorts, essas paradas aí dele falando sobre desenvolvimento pessoal e falando assim. Ele tem uma visão muito parecida com a minha. Ele fala coisa do tipo: mano, o mundo é uma ilusão, tudo é uma mentira e a vida é uma armadilha pra você se esquecer do que realmente importa. Esse discurso dele é muito parecido até com a minha forma de pensar em relação à sociedade. Só que ao mesmo tempo que ele tem uma visão muito parecida com a minha em relação à forma como lida com a sociedade, ele também é terraplanista. Isso não faz o menor sentido, cara. Porque ele era pra ele ser um grande exemplo de pessoa, era pra ele ser um cara foda. E ele é terraplanista. Isso tira a credibilidade dele como ser humano, pelo menos pra mim, muito fortemente. Nossa, eu lembro quando eu vi ele a primeira vez, ele falou assim, dá 35 socos por segundo. Eu falei, cara, esse cara é engraçado. Aí acho que hoje em dia ele não é mais tão engraçado, né? Acho que hoje em dia ele só é o cara que paga ele foca mais no passar essa visão, né, de desenvolvimento pessoal. E tá tudo bem, só que ele devia parar de ser terraplanista, sei lá, cara, não entra na minha cabeça. Que agora tá tendo que entrar, infelizmente, e eu percebi que princípios não são tudo, porque princípios também te deixam maluco. O Paulo Cogos, tá, eu sei, o Paulo Cogos é muito questionável, os princípios dele, muito questionável. Tudo sobre o cara é questionável. Eu vi um vídeo dele que era o Iceberg de Paulo Cogos, chama esse o vídeo. Cara, é muito bom. É um compilado das maiores loucuras do Paulo Cogos que ele já fez na carreira de influencer dele. O cara é tipo um louco anarcocapitalista templário que sai vestido de templário na rua falando que o super conservador maluco de direita ficou, cara, que loucura. O Paulo Cogos é um louco, mano. É difícil defender ele, mas teve uma coisa dele que me impressionou muito, muito, muito. Ele tava lá num podcast junto com a Beisola do OnlyFans, que é a Martina, né? A Martina, tipo assim, mano, ela é provavelmente um dos maiores nomes do mundo, do Privacy. Acho que é do Privacy que ela faz. E de geração de conteúdo adulto. Cara, esse mês eu tava vendo que ela ganhou 500 mil reais de faturamento. Mano, 500 mil reais vendendo foto da bunda. Você tá entendendo? O que é isso? Cara, se eu fosse uma mulher, me desculpe, meus amigos, mas eu estaria vendendo a minha bunda há muito tempo, cara. Isso é muita grana, cara. E eu não sei, provavelmente eu não estaria, não, mas tipo, é muito fácil você começar a vender packs, fotos suas, vídeos e coisas do parada, porque realmente é muita grana. E a gente vive numa sociedade que a grana ela é muito importante. Então é foda você julgar uma pessoa por fazer isso, entende? A gente não sabe, sei lá, a história dela, a parada dela. Então eu não consigo julgar a Martina pelo que ela faz. Eu acho que ela achou o mercado ali e ela trabalha nesse mercado de uma forma muito explícita, só isso. Entende? É foda, cara. É difícil dizer que ela tá fazendo errado. Ela tá ganhando 500 mil reais em um mês da vida dela. Como você vai falar que essa pessoa tá fazendo uma coisa errada? Tá, ela pode estar fazendo errado de acordo com alguns princípios, mas ela não tá fazendo errado com o futuro dela. Ai, mas aí ela não vai casar e construir uma família. Ah, foda-se, ela adota a criança e não casa. Ai, nenhum homem vai querer assumir ela, foda-se, nossa. Ela tá fazendo uma parada dela, cara. Eu não consigo julgar a mina que faz conteúdo adulto, entende? Vende isso pro bem dela. Teve um dia incrível. Aqui na minha cidade aconteceu um desastre, né? Eu não sei que desastre foi, eu não sei. Eu sei que a casa explodiu lá alguma coisa e a casa de uma pessoa foi destruída e o cara ficou sem ter onde morar. E aí uma mina aqui da cidade que faz essa geração de conteúdos adultos, tem bastante seguidores, tem um público, ela até que é grande nessa parada. Ela viu isso e ela fingiu que a casa era dela,
criou um movimento social muito foda pra arrecadar dinheiro pra esse cara que tava sem casa e era amigo dela. E isso foi foda, porque não foi só uma atitude foda, foi um marketing digital incrível. Sabe como que ela chamou essa causa de ajude uma gostosa sem lar? Olha isso. Eu jamais ajudaria um mendigo sem lar, mas uma gostosa sem lar, essa eu daria o meu salário. Não é bem assim, né? Não ajudaria ninguém, foda-se, todo mundo tá zoando. Não, foda-se, eu nunca doei dinheiro assim pra essas paradas. Nunca mesmo. Eu já pensei, mas nunca estive bem financeiramente. Se eu estivesse bem financeiramente, eu ajudaria. Muito mais a gostosa sem lar do que o cara sem lar, tá entendendo? Foda-se, você é homem e você dá o seu jeito, cara. Eu prefiro gastar meu dinheiro, se eu vou dar dinheiro pra alguém, uma gostosa sem lar, do que um vagabundo sem lar, tá entendendo? Eu prefiro uma vagabunda sem lar do que um vagabundo sem lar. Infelizmente, é assim que o capitalismo funciona, cara. Criaram isso em mim, tá? Eu não escolhi isso, só criaram em mim. Eu tô sendo sincero aqui. E aí, nesse podcast, o Paulo Cogos lá, com a Martina, e ela começa a meio que, tipo, testar os princípios dele, pode-se dizer. Dar em cima dele, oferecer propostas sugestivas. E tem uma hora que ela fala, por que você não dá nem um beijinho, você vai me dar? Aí ele fala, não me darei nenhum beijo. Ela, por quê? E ele fala, porque eu não sou casado com você e isso é pecado. E eu falei, cacete, cara, isso é um homem de princípios, tá? Você pode falar o que ele quiser dele, mas pra mim, nesse corte aí, nessa hora, eu falei, mano, esse cara porra, ele tem princípios sim. São deturpados, são doidos, mas ele é um homem de princípios. Ele é um homem de princípios pra cacete. Deu pra ver isso na briga dele com o Nando Moura no podcast. Mano, se alguém ainda não viu aquele podcast do Nando Moura com o Paulo Cogos no Inteligência Limitada, vá ver, pelo amor de Deus. Aquilo lá é o suco do entretenimento. Aquilo lá é melhor que luta de anime. É a luta shonen de anime, sabe? Mano, pode esquecer o Goku versus Freeza, o Naruto contra Sasuke. A melhor luta dos animes é Nando Moura versus Paulo Cogos. Não tem como bater aquilo lá é incrível. É dois caras de princípios malucos brigando ao vivo pra ver quem tá errado, quem tá certo. Um gritando com o outro, desrespeito, xingamento, índole zero, sabe? Aquele negócio incrível. Eu vi aquilo lá e meus olhos brilhavam a cada minuto que eu assistia. E tinha momentos que eles tentavam ser civilizados, tipo, você não tá deixando eu falar, e ele, então fala, seu vagabundo. E era incrível isso, incrível. Aí os caras falando de ditadura sanitária, eu falei, meu Deus, que brisa. E eu achei incrível, cara. Aquilo lá é o mais puro suco dos princípios. Eu acho que tá lá a prova que princípios, exatamente, princípios não te fazem ser alguém muito certo da cabeça, tá entendendo? Eu acho que precisa de mais coisas além de princípios. Mas o melhor podcast com certeza seria, assim, se a gente colocasse o Super Xandão, o Nando Moura e o Paulo Cogos, todo mundo junto pra poder conversar e debater sobre as suas ideias. Ia ser incrível, cara. Ia mudar tudo que a gente conhece sobre mandamentos. Sabe os 10 mandamentos da Bíblia? Iriam mudar a partir do momento que a gente visse esses três caras discutindo por 2, 3 horas, que seja. Podia ser aqueles vídeos também que os caras falam assim, botei um nerd e um fisiculturista pra conversar e olha no que deu. Ia ser eu, botei um terraplanista, um conservador e um templário pra conversar. E aí, assim, mano, eu queria muito ver isso. Eu não consigo imaginar as possibilidades de conversas, as possibilidades de respostas pra isso. Porque é algo que tá muito além do que o meu cérebro conseguiria tá aprendendo, adquirindo. Mano, eu não consigo imaginar os debates, as questões, as respostas que eles chegariam se eles sentassem numa mesa e conversassem. É o que eu mais queria ver, uma reunião dos três. E com certeza seria outro vídeo provando que princípios realmente não são tudo que a gente deveria seguir. Eu me considero uma pessoa de princípios, uma pessoa de índole, alguma coisa próxima a isso, entende? Mas eu vejo que não são tudo também. E às vezes eu andei me perguntando, né? O que exatamente me separa de ser um Nando Moura, um Paulo Cogos, um Xandão? Provavelmente o do Paulo Cogos que me separa é que eu sou magro, do Xandão porque eu sou magrelo e não tenho músculo, e do Nando Moura porque eu não vou fazer um coque, deixar meu cabelo crescer que fazer um coque. Esse eu diria que as principais partes que me fazem não ser eles, mas
A principal de verdade, assim, mano, aqui me diferencia dos três é o meu abuso de álcool e ilícitos. Então acho que esses abusos aí não me deixam me iludir que eu sou foda, tá entendendo? Porque, mano, o princípio é foda. Acho que chega um ponto que você se considera que as suas coisas são tão certas em relação ao mundo que você para de se questionar e só começa a acusar e brigar com os outros. Eu acho que acontece com o Nando Moura. Eu diria, né? Com o Xandão também, ele é muito parecido com o Nando Moura. E o Paulo Cogo, eu acho que ele é só tão insano que ele tá nem aí pra nada. Ele só liga pra ele. E se a gente não tomar cuidado, eu sinto que os nossos princípios se tornam uma fonte, além de. Sem ser uma fonte de. Sei lá, de sabedoria, se torna uma fonte de ego. Dá pra entender isso? Acho que eu cheguei a essa conclusão há poucos minutos antes de vir gravar esse episódio aqui. Eu tava indo gravar e eu comecei a pensar sobre o que eu tinha que falar e eu falei, uou, mano, se pá, princípios se tornam uma fonte de ego, porque você tá na tua zona segura ali e você não precisa sair dela, porque você considera que aquilo é maioral que tudo, tá acima de tudo. Então ninguém nunca vai bater ali. Só que eu acho que a gente tem que sempre se questionar, independente do nível que a gente chegou. E eu, nesse momento da minha vida, eu tô nessa fase de me questionar, mas principalmente de focar em mim. Principalmente focar nas minhas coisas. Eu nunca estive tão focado em mim. Nunca. Eu nunca estive tão disposto a focar. Talvez eu já cheguesse a ficar tão disposto, mas eu nunca consegui fazer de uma forma tão eficaz. É como se tudo que eu tivesse passado na minha vida de experiências, de tudo em geral, fosse para poder estar nesse ponto agora fazendo o que eu faço. É como se eu tivesse construído por milhares de anos é foda, né? Mas por grande parte da minha vida as habilidades que me permitem, a disciplina também e o foco que me fazem estar fazendo o que eu faço atualmente. Sei lá, não é muito fácil fazer o que eu tô fazendo, tá? Eu gravo episódio 2 vezes por semana, eu escrevo piadas em todos eles, eu edito isso aqui. O que mais que eu faço? Não é tanto, não. Foda-se. Não é tanta coisa, eu sei. Mas seria impossível para um eu passado. Para um Ian 2 anos atrás, para um Ian 3 anos atrás. Principalmente para um Ian com 18 anos de idade. Para um Ian com 18 anos de idade, isso aqui era. Eu não sei, seria impossível para ele. Ele não conseguiria fazer essa merda. Ele não teria. Ele poderia tentar, mas ele não teria o foco, dedicação. Ele não conseguiria jamais botar isso aqui em prática por tanto tempo. Ele já teria desistido só de pensar na possibilidade de ter que fazer tudo isso. Entende? Então eu considero uma evolução no meu foco, uma evolução no meu esforço para fazer as coisas. Eu sei que eu vou conseguir fazer 2 episódios por semana por muito tempo seguido. Porque eu trabalhei para isso os últimos anos da minha vida. Que loucura! E nesse momento o meu foco tá maior ainda do que já foi. Eu tô fazendo muita coisa, estudando muita coisa, aprendendo muita coisa, e eu sinto que eu não quero parar. Eu sinto que eu não posso nem parar. É muito louco sentir isso, porque eu não era assim. Entende? Eu não era essa pessoa. Eu me tornei essa pessoa. E agora eu consigo realmente talvez ser quem eu realmente sempre busquei ser. Sempre busquei fazer o tipo de coisa que eu faço agora. Sempre, sempre busquei. Mas eu nunca tive a capacidade para isso. E foram anos até eu chegar no momento que eu posso. Isso é foda, cara. Eu tenho que reconhecer que isso é foda. Porque se eu só ficar diminuindo minhas pequenas conquistas, eu só vou ter grandes fracassos. Eu preciso de muitas pequenas conquistas para poder suprir meus grandes fracassos, entende? Para terem noção, meio que o que não me traz progresso já não tem muito sentido para mim. O mundo em si não tem sentido para mim já tem muito tempo. Bastante, eu diria. Muito tempo, eu diria. Mas cada vez mais ele tem menos sentido e cada vez mais as coisas que eu faço, as coisas que eu gosto, os meus projetos têm mais sentido para mim. O valor de uma festa para mim, de ir numa festa, de sair para beber, é muito menor do que o valor para mim de gravar o meu programa, editar meus vídeos. O valor dessas coisas para mim tá imensamente maior. Se um dia eu tiver sentido que eu preciso terminar a edição de um vídeo, alguém me chamar para sair, eu não vou sair, já aconteceu isso recentemente. Porque eu tenho que fazer aquilo. É minha obrigação. Agora, sair para me divertir com os amigos, isso aí é um bônus que eu posso ter se todos os meus objetivos estiverem sendo cumpridos. E antes não era assim. Antes eu realmente abandonava tudo para sair com meus amigos e beber.
Eu não tava nem aí se no outro dia eu tinha que trabalhar. Eu ia virado pro serviço, eu ia meio bêbado ainda. Eu tava nem aí, porque o meu objetivo maior era esse. E pela primeira vez na minha vida, eu realmente sinto que nada vai me parar, fora eu mesmo. Eu sinto que se eu não desistir de mim, nada me para. Nada, nada, nada. Tá, mentira, as coisas param assim. Sei lá, acidente e me matar, vai me parar pra caralho. Se eu perder minha voz, vai parar pra caralho. Entende? Vai parar. Mas eu digo não em parar do projeto, mas em parar a minha mente, em focar no que eu posso ser melhor. Tudo que hoje em dia eu penso é como eu posso ser melhor, como eu posso fazer isso melhor. Eu ando focando muito, muito, muito nesse tipo de coisa. Focando no progresso. Minha mente hoje em dia trabalha nisso. Eu tô parado, sentado, eu não tô mais pensando em nada. Eu tô pensando em, putz, mano, o que eu poderia fazer agora pra poder me tornar melhor? Ou fazer algo melhor? Eu sei que isso soa como muito autocobrança, e na verdade é, mas eu prefiro me cobrar muito do que esquecer muito o futuro. Eu vivi a minha vida toda pensando naquele negócio de, eu provavelmente vou morrer daqui a pouco, tá entendendo? Provavelmente posso morrer a qualquer momento, só se vive uma vez. Eu sempre tive com esses discursos na minha cabeça, porque esses discursos, eles são basicamente uma forma de se confortar, uma forma de conforto pra si. É aquela coisa, né? Se eu pensar que eu tô torrando meu dinheiro numa balada por um dia de diversão e pensar que, só se vive uma vez, é muito mais reconfortante do que eu falar, cara, mas eu tenho umas contas pra pagar, eu tenho minha mãe pra ajudar, eu tenho objetivos pra ser cumpridos. Se você pensar assim, você vai se sentir muito mais mal do que você falar, que se foda, eu só tô vivo hoje. Eu, por muito tempo da minha vida, eu sempre pensei e vivi dessa forma, que era a forma de posso morrer amanhã, então foda-se tudo. Só que eu sinto que não é assim que se deve viver. Pelo menos agora, nesse momento da minha vida, eu sinto que não é a forma que eu devo viver, porque eu vivi assim a vida inteira e olha só, eu ainda estou vivo. Estou bem vivo. Tá, bem vivo é forte, né? Mas eu estou fisiologicamente vivo, pode-se dizer. Meu coração bate, meu cérebro funciona perfeitamente. Não, perfeitamente é foda, né? Perfeitamente é uma. É difícil falar que o meu cérebro funciona perfeitamente. Ele funciona pelo menos em funções básicas. Eu não sou um vegetal que bate o coração e o cérebro não funciona. Então, tipo, cara, eu sei que provavelmente eu vou estar vivo. A chance maior é que eu vou viver pelo menos até uns 40, tá entendendo? É uma grande chance de eu viver até os 40. Existe a chance menor? Existe. Mas eu tenho que focar no que realmente é maior. É maior eu morrer nos 30 ou viver depois dos 40, tá entendendo? Eu acho que é mais fácil eu viver depois dos 40. Então, se eu ficar pensando que eu vou morrer amanhã, eu não vou morrer amanhã. Infelizmente é foda, né? Mas eu diria que. Cara, seria bom morrer amanhã. Se eu torrasse tudo que eu tenho, destruísse minha vida inteira, seria melhor morrer amanhã. Entende? Só que aí vai chegar amanhã, eu não vou morrer amanhã. Eu vou ficar vivo. E aí eu vou ter que viver com as consequências de tudo que eu destruí. Não é assim que eu quero viver. Eu quero viver agora pensando que eu preciso estar feliz vivendo o momento, mas eu sei que o futuro vai chegar amanhã. Eu sei que o sol vai nascer amanhã. Até mesmo se eu não estiver aqui. Então eu tenho que minimizar as consequências dos meus péssimos atos. Eu tenho que maximizar as boas consequências das coisas e minimizar das más consequências, entende? É assim que eu tô pensando que é a maneira mais sensata de se viver. Sem viver só o futuro, sem viver só pensando no amanhã, mas também sem viver se esquecendo que ele existe. Então eu acho que o foco tem que estar, a direção, né? O foco é um nome para direção. Ele tem que estar muito alinhado com nossos princípios, muito mesmo. Porque senão a gente vai virar um louco que nem o Paulo Cogos, entende? Vai virar, velho, não adianta. Se teus princípios não têm direção, você vai virar o Paulo Cogos, que ele realmente não tem direção nenhuma. Esses dias o cara... Mano, no vídeo que eu vi do Iceberg de Paulo Cogos, tinha uma parte o cara falava de um corte com um fã dele, não é um fã, né? Mas alguém fez com uma música comunista atrás, que era ele falando que Mussolini, Karl Marx, que deturparam eles. Ele começa a falar da verdadeira esquerda. E é literalmente o cara, tipo assim, esquerdalhando pra cacete, falando discurso comunista.
Sendo que o cara é de extrema direita. Então ele não tem muita direção no que ele faz. Ele não tem muita direção no que ele pensa. Ele só vai falando o que dá na telha, entende? Sem a direção, é isso que acontece. Você se perde. E eu cheguei a essa conclusão. E é difícil, porque por mais que eu tenha muitas conclusões, eu não tenho muitos resultados, entende? Ainda o tempo não se provou aos meus princípios, ao meu foco, à minha direção. O tempo não provou isso. Então é foda eu falar que o cara tá errado e eu tô certo, porque eu não sei se daqui a 5 anos eu tô melhor que ele. Pode ser que daqui a 5 anos eu vou ser pior do que o Paulo Cogos. E se eu ficar maluco e se eu desandar da cabeça, eu vou ser muito pior que o Paulo Cogos, cara. Eu vou ser muito pior que o Olavo de Carvalho. Eu vou ser o caos em pessoa, entende? Esse é uma promessa. Vão ter que me matar. Porque eu vou ser. Nossa, eu vou ser o bluesão. É o que eu vou ser. Eu vou ser o bluesão. O bluesão que só faz loucura e não quero nem falar dele porque o cara é maluco. E eu não, sei lá, pode ser que eu tome strike falando dele aqui. E eu não vou fazer isso, não vou falar desse cara. E pra mim, é um fato que se eu não focar em mim, de uma forma quase religiosa, nesse exato momento, eu vou continuar parado, estagnado aonde eu estou. Eu vou continuar andando em círculos que eu sempre andei. Então esse é o momento de eu sair do meu círculo. De eu sair desse círculo que eu tô dando voltas há alguns anos. Eu sinto que eu já dei tantas voltas que eu aprendi tanto, tudo que eu precisava aprender, e agora eu posso seguir pro próximo passo. E esse próximo passo exige bastante para mim poder sair do círculo. Tudo que eu aprendi nos últimos 5 anos, eu preciso usar agora. Eu preciso usar tudo agora para me poder sair desse momento. Eu me sinto, sabe como eu me sinto? Meio brisa. Na verdade, eu diria que é bem brisa isso. Eu me considero uma nuvem. Bem bugado, né? Me considero uma nuvem. Por quê? Uma nuvem é uma forma de átomos. Eu não sei como eu posso chamar uma nuvem. Vou chamar de forma de átomos que fica sempre se formando e se desformando no céu e andando livremente. E quando ela fica cheia, ela começa a ficar escura, né? Ela começa a soltar raios, ela explode. E se ela encher demais, ela ainda vai soltar uma chuva muito forte que vai alagar tudo e destruir com tempestades que causam desastres terríveis na vida das pessoas ao redor dela. Eu me sinto uma nuvem, porque eu também sinto que quanto mais as coisas vêm, o peso das coisas fica nas minhas costas, quanto mais eu tô fazendo o que eu não quero, quanto mais eu tô parado, estagnado, sem movimentar, mais eu vou ficando pesado, mais vai se acumulando coisas dentro de mim. E se eu não tomo cuidado, isso explode e cria uma tempestade que causa destruição ao meu redor, em pessoas que eu tô perto, que eu não queria causar, projetos que eu não queria destruir, entende? Então, se eu fico parado, se eu não fico em movimento, eu explodo, e muito. Eu sinto que eu tenho que ser que nem uma nuvem, que ela tem que acumular coisas nela. Ela é parte do processo dela, deixar cair chuva. Só que se ela acumular demais, ela vai destruir tudo. Então, hoje em dia, eu busco deixar chover, só que de uma forma leve, chuviscar um pouquinho, uma chuva mais fortinha depois. É uma metáfora isso, né? Eu gosto muito de falar em metáfora, porque metáforas e coisas ambíguas, coisas que podem se chegar a inúmeras respostas. Porque eu acho que tá aí a verdadeira resposta das coisas. Eu acho que, cara, a resposta minha não é a sua resposta. Eu sei que se quando eu vou pedir dica pra alguém, se o cara me falar o que ele tá fazendo, aquilo não vai me servir de nada. Eu preciso estar no momento, né, com pessoas que me digam, me levam a ter perguntas que me levam a respostas. É tipo um psicólogo. O psicólogo também faz a mesma coisa. Ele te leva a questionamentos e perguntas que vão te fazer encontrar a sua resposta. E também é uma grande carta na manga, né, deles. Porque se você destruir sua vida com uma resposta que você teve numa consulta, ele vai falar, mano, mas eu só fiz a pergunta, parceiro. Você agora é mendigo porque você é um chongo do caralho. Eu só te fiz a pergunta, a resposta foi tua. Eu acho incrível essa ambiguidade dos psicólogos. Eu nunca fui no psicólogo. E pode ser que eu esteja falando merda, mas eu já pesquisei sobre psicólogos e dizem que é isso que eles fazem. Eles te levam as perguntas que você deve achar a resposta. Será que algum psicólogo é tipo isso? Ah, e o cara destruiu a vida dele. Ah, foda-se, o problema é dele. Eu faço as perguntas só pra ele, só pra não falar que eu fudi a vida dele. Na verdade, eu diria que a ética psicóloga, né, da psicologia é tipo isso, é literalmente. Não dê respostas ao cara, porque você pode destruir a vida dele. E se ele mesmo destruir a vida dele, o problema é dele. Foda-se. Você seguiu a ética profissional. Você fez ele mesmo destruir a própria vida. Eu tenho medo um pouco de psicólogo, porque
Sei lá, se for um cara que me faz ter as perguntas erradas e não me direciona de uma forma certa, eu posso destruir a minha vida ainda mais do que eu tô destruindo sozinho. Então me deixa preocupado, porque uma ex minha, ela fala que teve um psicólogo que ela foi, que prejudicou muito ela, e foi cerca de 2 anos pra poder reconstruir o que ele destruiu nela. Então é foda, cara. Eu me sinto bem preocupado em relação a procurar um psicólogo, tá? O que eu tô sentindo nesse momento é essa força, né? Essa certeza que eu não vou parar de fazer o que eu tô fazendo, mas eu também sei que isso é só determinação. E a determinação, pra mim, pelo menos, e eu acredito que para outras pessoas não deveria significar nada, além de uma forcinha maior, mas que vai acabar. Entende? É tipo um boost de poder num jogo. Você pode conseguir matar todos os bichos no jogo com aquele boost de poder, mas ele acaba. E se você não saber jogar o jogo sem aquele boost, você tá fudido. E pra mim, saber jogar o jogo da vida real, viver de verdade, é ter disciplina. Porque só com a disciplina a gente consegue fazer as coisas de verdade. Claro que se você tiver disciplina e a força, né, da maior, você vai ser muito foda. Só que aquela força acaba e só fica a disciplina. Então a disciplina tem que ser o teu principal objetivo e não motivação. Não adianta ficar todo dia acordando pra ir pra academia ouvir a música do Léo Stranda, porque uma hora vai parar de te dar força. E você vai precisar da disciplina pra ir pra academia. Não vai ficar adiantando a música dele de ficar monstro, velho. Não lembro nem como é que canta essa música aí. Nem lembro dessa música. Mas eu lembro que é uma música dele de maromba. De ficar cantando pro cara aí, motivando os caras aí treinar. Essa música é uma famosa. E eu vejo que a disciplina é o verdadeiro foco. O foco é a disciplina. O foco é ter disciplina e não achar determinação, porque a determinação acaba e você vai ficar no jogo de gato e rato procurando o que se perde toda vez. Eu não vou perder meu tempo procurando o que se perde. Eu vou procurar o que se encontra e fica, que é a disciplina. E é algo que eu ando tentando desenvolver nos últimos anos de forma mais acentuada. E agora eu sei que eu consigo, entende? Eu costumava ter vários princípios, tipo, vários. Eu fiquei o ano de 2022 inteiro escrevendo princípios. Eu escrevi 12 princípios que eu julgava que eu iria levar pro resto da minha vida. Só que eu não vou levar esses princípios pro resto da minha vida. Eu reli eles esse ano e eu vi que eles são princípios bons. Eu não consigo falar que eles estão errados, mas eu também não consigo falar que dá pra usar eles pro resto da minha vida. Se vocês quiserem ir, tem que mandar mensagem lá depois. Eu posso falar eles em algum outro episódio, os 12 princípios que o Ian escreveu. Mas eu sei que aqueles princípios, eles são visões muito boas. São visões fodas. Mas eles funcionaram muito bem pro Ian daquela época, de 2022. Pro Ian daqueles meses, pro Ian que vivia aquela situação. Mas eles não podem ser jamais considerados princípios para uma vida toda. Entende? Eles são princípios para aquela situação, para aquele estado que eu estava. E não pro resto da minha vida. Hoje em dia eu tenho somente 3 princípios que eu levo pra minha vida. Eu levo eles... Realmente eu acredito que esses daí dá pra levar pro resto da vida, porque eles são muito ambíguos e cada hora você acha uma resposta deles do que deve ser feito. Esses 3 princípios são fazer o que deve ser feito, o segundo é descansar quando deve ser descansado e o terceiro é largar o que não te leva pra frente. Então, são princípios muito básicos, né? E que cada um vai achar sua resposta. É fazer o quê? O que deve ser feito? Mano, é você que decide. Descansar quando? Porra, você vai ter que descobrir, irmão. Ai, mas o que eu devo largar? É você quem sabe, tá ligado? Porque eu realmente acredito que não existem respostas verdadeiras que não são realmente de dentro da gente. Existem respostas verdadeiras para outras pessoas, para o cara que escreveu aquilo, é uma resposta verdadeira. Mas para quem lê ou ouve, eu acredito que só deva te levar ao questionamento aquilo, entende? Você não pode lidar com a frase de um outro cara, que é aquela frase: vá na academia todos os dias e acorde 5 horas da manhã, você vai ter sucesso. Não vai. Eu realmente acredito que essas coisas diretas assim não são. Mas se o cara me fala assim, faça o que você sabe que você tem que fazer, aí pode ser que eu chegue na resposta: ó, tem que acordar mais cedo e ir na academia. Que horas eu vou acordar? Eu decido. Quando eu vou na academia? Qual a frequência? Ah, eu vou decidir. E aí eu acredito que as respostas verdadeiras vêm de frases ou falas, ou seja o que for, que te levam a se questionar e procurar dentro de você o que você precisa fazer. Para mim, essa é a verdadeira resposta das coisas. Eu acho que os princípios, para mim, tem que estar principalmente ligado a procurar dentro de você as respostas. Eu acredito que é isso que vai me fazer não me tornar o Paulo Cogos, o Nando Moro, o Xandão. É algo que sempre vai me deixar na base.
Me sabendo que eu não sou melhor que ninguém, que eu sou melhor que alguns, sim. Foda-se essa opinião também. Ah, e você não é melhor que ninguém? Alguns eu sou, sim, tá? Alguns eu sou, mas em pontos, pelo menos. Em alguns pontos eu sou muito melhor que outras pessoas. Em geral, a gente acaba sendo a mesma merda. Mas eu tenho que reconhecer que em pontos meus, eu sou muito melhor que outras pessoas e muitas pessoas são melhor que eu em muitos outros pontos. Eu acho uma balela isso aí. Ah, ninguém é melhor que ninguém. Em geral, tá? Em geral. Mas se eu for apostar corrida com um atleta, eu sou muito pior que ele. Então, eu realmente acredito nisso dos princípios, cara, que eles devem ser seguidos, mas eles devem ser uns princípios que você não precisa ficar falando pros outros o que você faz pra ficar bem, o que os outros, que eles deveriam fazer também. Eu acho que você devia falar só aquela pergunta que te levou a descobrir aquilo. Pra mim isso é realmente filosofia, tá ligado? Aquela pergunta que te levou a ficar bem. E não exatamente o que te levou a ficar bem, porque o que te levou a ficar bem, se o cara for replicar, ele é outro ser humano. Eu já falei disso no episódio de maus hábitos, né? Eu reassisti um episódio do podcast, vocês acreditam? Eu reassisti o terceiro do Solidão é uma Merda. E eu acredito que, realmente, eu tô conseguindo passar a visão que eu quero passar nos episódios, sabe? Eu tô conseguindo passar a visão que eu quero passar. E esse episódio é muito sobre visão, sobre direção. A visão, ela é, eu diria que é a junção de princípios e direção. Eu diria que é uma visão. Passar uma visão é passar princípios com direção. E que deve ser buscada a direção, né? E eu acredito que esse podcast, ele tá, pra mim, se mostrando muito mais sério do que previamente estabelecido por mim. Mas eu também tô deixando ele ser o que ele deve ser. Eu tô deixando esse podcast ser o que ele quer ser, sabe? Eu sei que sou eu que faço essa porra. Eu sei, não é? Calma, eu vou explicar essa brisa, eu vou explicar. Eu estou deixando ele ser o que ele quer ser, porque o que ele é, antes de eu sentar nesse sofá, pegar o microfone e ligar a câmera, é só uma estipulação do que eu gostaria que ele fosse. Quando eu sento aqui, ele é outra coisa, ele é outra parada. E se eu ficar tentando forçar ele a ser o que eu quero que ele seja, ele vai ser um bagulho sem alma, entende? Então, então hoje em dia eu tô deixando ele muito mais ser o que eu quero que ele seja. Eu pego só as piadas que eu gosto de escrever no início, assim, que eu forço mais. O resto, eu sento aqui e vou desenvolvendo os pontos de uma forma mais natural, com alma. E acho que eu sou uma pessoa bem séria, né? Acho que eu tô descobrindo ser muito mais sério do que eu achei que eu fosse. Porque eu sento aqui e eu quero falar sobre princípios, eu quero falar sobre filosofia, eu quero zoar com tudo, eu quero fazer piada sobre tudo. Só que principalmente eu quero falar sobre o que me faz ser eu. Entende? Então o podcast pra mim, se eu até classifiquei ele não mais como humor nas plataformas digitais. Eu classifiquei ele como desenvolvimento pessoal. Porque pra mim, pelo menos, é o que ele é. Ele é desenvolvimento pessoal misturado com humor, que mistura com, sei lá, histórias pessoais. Aí eu deixei histórias pessoais com desenvolvimento pessoal. E pra mim esse podcast se tornou isso. Se tornou o que ele deveria ser. Tá se tornando ainda. Acho que eu ainda engesso muito algumas coisas que eu não queria engessar. Mas agora eu foco em mim. Em breve, não tão em breve, eu vou estar dando uma reformadinha aqui no cenário do podcast. Não tão em breve, tá? Mas já tá no projeto. Vai ter algum episódio que eu vou falar mais dos projetos e o que eu tô fazendo atualmente da minha vida. Provavelmente o próximo episódio, talvez. Vamos ver, vamos ver. Então, mas é isso o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Comentem, curtam, interajam comigo, com o meu podcast, por favor, poder ajudar no engajamento. Continue acompanhando. Muito obrigado a todos que acompanham até hoje o podcast, todos os episódios, assim, até alguns episódios eu vejo que tem pessoas que sempre voltam para ver. Muito obrigado, realmente vocês são as pessoas que fazem esse projeto continuar. É isso, pessoal, muito obrigado. Isso é Ian Balzê, até a próxima e falou!